tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol e eu vim novamente falar um pouquinho de arte com vocês, né? Eu tenho certeza que vocês já pegaram a apostila de abril, o pai, a mãe, o responsável foi lá na escola e nós estamos falando da 10ª semana. A 10ª semana vai dos dias 12 a 16 de abril. Falando em semana, falando em data, é importante que vocês realizem as atividades nas datas propostas, tá? Aqui no cabeçalho da atividade. Por quê? Porque de repente você foi lá, pegou as atividades, ficou muito empolgado e decidiu fazer tudo num dia só. Além de você se cansar, de você ficar sobrecarregado, você não vai caprichar tanto, não é? Ou então não vai prestar tanta atenção no conceito daquela semana. Siga a semana proposta. Nós pensamos em fazer essas atividades, né? Pensando em cada atividade, cada semana corresponde a 2 aulinhas. Então, faça conforme as semanas, faça com calma, faça com bastante capricho, para que a aprendizagem de vocês seja parecida com a escola, né? Nós temos 2 aulinhas semanais, então deixa para fazer uma atividade por semana, capricha, faça com bastante vontade. Falando numa atividade muito legal e nessa vontade de aprender, a 10ª semana, que é, né, essa aqui, ela vem falar sobre a arte indígena. Nós já adentramos nesse assunto, né? Eu já falei para vocês que é muito importante nós estudarmos sobre as matrizes culturais indígenas. Afinal de contas, eles foram os primeiros habitantes do Brasil. E se a gente for buscar lá na nossa árvore genealógica, muitos de nós temos, né, traços da cultura indígena. Lá nos nossos antepassados, é importante que nós, né, tenhamos essa valorização de uma cultura tão bonita e que certamente, né, contribuiu aí para nossa brasilidade, para tanta coisa, né, que nós temos de costume, de alimentos, de rituais, de palavras no nosso dia a dia, que muitas vezes a gente não associa, mas elas são de origem indígena, tá? Bom, então, as habilidades trabalhadas essa semana, que estão aqui no nosso cabeçalho, serão a 8, a 24 e a 3, tá bom? E eu tenho sempre um textinho de apoio, então aqui eu tenho um textinho de apoio, né? E eu vou ler para vocês. Olá, meu querido ou querida aluna! Vamos para mais uma aula? Sim, bora! Nessa aula falaremos então novamente sobre a arte indígena. E quando pensamos em índios, o que você se lembra? Do cocar do índio? Das músicas que nós aprendemos na escola? Bom, tudo isso vem, né, da cultura indígena, mas não é só isso, tá bom, pessoal? E devemos fixar que o índio é muito importante para a nossa cultura brasileira. E eles foram os primeiros habitantes dessas lindas terras e muitas das palavras que conhecemos foram eles que batizaram essas coisas com os nomes. Cidades próximas à nossa é um exemplo. Por exemplo, gente, tô sendo repetitiva, né? Usei a palavra, por exemplo, 2 vezes. Mas é porque, gente, eu tô até encantada de tão interessante. Itaí, Itatinga, Taquarituba são palavras indígenas. Ita significa pedra e I significa rio. Itaí, pedra do rio. Ita significa pedra e Tinga significa branca. Itatinga é igual, então, a pedra branca. Taquará, bambu, significa bambu. E tuba significa abundância. Taquarituba é igual a bambu em abundância. O que vamos falar hoje é sobre os padrões geométricos indígenas que eles usam na produção de instrumentos para o dia a dia, cerâmica e pintura corporal. Eles usam a pintura corporal para algum ritual ou comemoração. E normalmente eles usam tintas naturais, de urucum, seguindo a cor vermelha, genipapo, que é a cor azul, e açafrão, que é o amarelo. Então,
agora que a gente descobriu um pouquinho mais sobre a cultura indígena, inclusive, né, que não é só o cocar, não são só os ritos de passagem, mas também aqui na nossa região os nomes das nossas cidades têm origem indígena, né, como Itaí, como Itatinga, Itaquarituba. Agora é a hora de vocês relacionarem, né, essa cultura indígena com a arte. E nós não podíamos deixar de fora a pintura corporal, que é uma manifestação da cultura indígena muito bonita e que tem padrões geométricos. E a atividade justamente é essa, ó. Temos algumas sugestões de padrões e um índio para que seja feita a pintura corporal. Vamos ver como é que é esse índio? Olha só, que gracinha, gente! E o mais legal dessa atividade é que ela tem uma legenda aqui, ó, dos padrões geométricos que vocês podem aplicar através da arte, né? Através do lápis de cor, da canetinha, no nosso índiozinho aqui. Olha só, escolha um dos padrões abaixo e desenhe no corpo do índio. Vou dar um descontinho para vocês aí, tá? Não precisa escolher um só, não. Se quiser escolher mais de um, fique à vontade. Afinal de contas, nós temos várias malhas geométricas aqui inspiradas na arte indígena. Essa aqui, primeira, ela tem, né, o padrão triangular. A segunda, ela tem um padrão do quadrado, né? A terceira tem o padrão do triângulo. A quarta tem o padrão de espiral. A quinta, ela tem traços, olha só, na vertical. A última aqui, ó, essa aqui de baixo não é a última, ela tem padrões aqui, ó, na horizontal, que imitam até ondinhas. Aqui eu tenho círculos e aqui eu tenho quadrados, também com essa característica de espiral aqui, de ficar, né, um quadrado mais detalhado, né? Lembra até o caracol. Bom, aqui nós temos um índio que está, né, sem pintura corporal. Podem ver que nós temos um espaço bem grande para que vocês possam criar aí, para que vocês fiquem à vontade de fazer a pintura corporal indígena da forma que vocês quiserem, das cores que vocês quiserem, usando canetinha, usando lápis 6B, abusem aí do material que vocês têm em casa. Eu espero que a aula tenha sido divertida, que vocês tenham aprendido, né, sobre essa questão da cultura indígena. Está tão pertinho como no nome das cidades, como em alguns alimentos que nós consumimos, né, como algumas palavras e também alguns rituais. É interessantíssimo, como se nós formos pesquisem aí no Google, quanta coisa, quantas palavras, quantas receitas, quantas histórias nós ouvimos da cultura indígena, né? E a gente nem associa a cultura indígena, mas está presente no nosso dia a dia. Convido vocês a fazer uma pesquisa e se aprofundarem cada vez mais na arte indígena, porque vale a pena, pessoal, porque é muito, muito enriquecedor, tá bom? Um beijo carinhoso para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!